E depois eu fiz essa mudança. E tudo isso, todas essas coisas que aconteceram na minha vida, fizeram com que eu fosse a pessoa que eu sou hoje. E a gente sempre tem que estar buscando melhorar como pessoa, tomar cuidado com essas crenças que são colocadas na nossa cabeça, para a gente poder crescer, não só profissionalmente, mas como pessoa, porque eu acho que a gente vem nessa vida com o intuito de crescer, de ajudar o próximo, de fazer o nosso trabalho. Muita gente diz que é trabalho fútil. Eu cresci escutando isso da minha família. Então hoje a gente vai falar sobre 3 barreiras que podem te impedir de iniciar na profissão, tá certo? Então hoje que eu queria conversar com vocês é um assunto que, no meu ver, muita gente já passou por essa situação de iniciar na profissão, muita gente está se iniciando agora e tem muitas pessoas que já estudaram, já se especializaram e não conseguem começar. Então eu quero falar com vocês em relação a isso, essas dificuldades que a gente enfrenta no início da profissão, nos bloqueios que podem surgir no decorrer desse início, que é tão esperado e tão conturbado ao mesmo tempo por uma série de anseios, expectativas, essas situações assim. Porque é uma coisa que muita gente vive isso, eu vivi, e garanto que vocês também, quem já trabalha ou quem vai trabalhar nessa área, vai acabar passando por uma situação assim. A primeira coisa que a gente tem que observar, né, quando a gente vai iniciar, é como está a nossa cabeça, como está a nossa mente, em relação àquilo que a gente decidiu fazer para a nossa vida. E isso é para tudo. Não é só para a profissão. Quando a gente decide que a gente quer algo para a nossa vida, a gente precisa ter a nossa mente alinhada para as coisas boas e para as coisas que podem não ser tão boas no início de uma profissão. Hoje o que eu quero falar com vocês é em relação a essas 3 barreiras. E a primeira barreira que a gente vai falar é a barreira mental. E é uma barreira que ela pode nos ajudar... A parte mental, ela pode tanto nos levar lá em cima para o sucesso, como ela pode fazer com que a gente não saia do lugar. Então, a nossa mente tem esse poder. E a nossa mente, ela sofre influências a todo momento, de tudo. Coisas que a gente vai fazer, coisas que a gente não faz, por influência da nossa mente. E por situações que foram implantadas na nossa mente lá atrás. Às vezes coisas que a gente nem dá importância, a gente nem percebe que isso foi implantado dentro da nossa cabeça e que isso vai refletir hoje, no nosso futuro, né? Como é que isso acontece? Isso acontece porque são crenças que foram implantadas dentro da gente. Eu dou como exemplo uma situação que aconteceu comigo, tá? Para vocês entenderem isso. Eu sempre fui uma boa aluna, né? Sempre me considerei uma boa aluna, sempre estudei muito para ter pelo menos as notas acima da média. E a minha mãe sempre falava para mim: filha, não fica triste porque você não tirou um 10 ou porque você não tirou um 9, porque você estudou muito para isso, né? Você é muito esforçada. Ela falava que eu era uma pessoa muito esforçada. E dessa forma, o que acabava acontecendo na minha cabeça? Que eu só tirava nota porque eu me esforçava, não porque eu era inteligente ou porque era uma situação. Então, assim, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que estudar muito para conseguir tirar uma boa nota. Só que depois, com o tempo, o que foi acontecendo? Eu fui percebendo que eu não precisava, quando era o assunto que eu gostava, quando era um assunto que me interessava, que me chamava atenção, que era aquilo que eu queria estudar, eu não precisava me dedicar da forma que eu me dedicava e eu tirava notas excelentes. Então eu comecei a perceber que não é que eu era esforçada, eu não gostava de estudar aquele assunto, então eu me dedicava naquilo que eu não gostava para poder ir bem. Mas aquilo que eu gostava, eu tirava de letra. Então, assim, eu comecei a entrar em conflito dentro da minha cabeça entre aquela crença que foi implantada de que eu era esforçada ou eu tinha capacidade de conseguir algo mais. Desde que aquilo me interessasse.
né? Então, essas coisas, a influência que a gente tem daquilo que é implantado na gente quando criança, reflete na gente quando adulto. O que aconteceu quando adulto? Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ser esforçada, como eu era, para vencer as barreiras que fossem surgindo no meu caminho. Eu não via que eu podia escolher caminhos que me fossem mais fáceis e mais agradáveis, porque eu tinha que ir pelo aquele caminho que eu tinha que ser esforçada, eu tinha que ter mais trabalho, eu tinha que ter... Então, isso bloqueou um pouco a parte de início profissional, tá? Então, essas crenças que são implantadas na nossa cabeça, elas muitas vezes acabam impedindo a gente de crescer. E são crenças assim, do tipo, você consegue fazer isso? Isso é para você mesmo? São coisas que a gente vai escutando de pessoas próximas, coisas que às vezes fala assim, não entra para essa profissão, que isso não é para você. Quem disse que não é para você? Se é isso que você tá querendo para sua vida. Ela acha que não é para sua vida, mas você acha que é uma parte dela, não é sua. Então, às vezes, a gente, por ser pessoas próximas, por pessoas que a gente valoriza e dá importância por essas pessoas estarem perto da nossa vida, e solta uma dessa pra gente, a gente acaba falando, pô, ela me conhece tanto, ela sabe o que ela tá falando, é uma pessoa que eu respeito, é uma pessoa... E aí eu acabo me bloqueando por conta daquilo, porque eu acredito que aquilo não é pra mim, né? Então são situações que a gente pode viver no dia a dia que a gente tem que saber. E isso vai interferir em N coisas, né? E essas manifestações da nossa mente que estão ali, que estão incrustadas, eu separei algumas que a gente pode falar para discutir e ir mais a fundo, porque é o caminho que vai realmente ficar ali marcado e atrapalhar a gente nesse início de profissão. Uma delas é o medo. Quem nunca teve medo de iniciar um procedimento, seja de designer, seja de micropigmentação, ou quem nunca teve medo do primeiro dia de trabalho em alguma coisa nova que não conhecia, que ia para um lugar onde tinham pessoas novas? O medo, ele está muito presente na nossa vida, em várias situações. E uma das coisas que eu observei é que o medo, muitas vezes, ele acaba nos bloqueando. Ele impede a gente de começar alguma coisa. Eu não vou fazer uma viagem para tal lugar porque eu não tenho companhia para ir, eu tenho medo de ir sozinha. Eu não vou começar a trabalhar com tal coisa porque eu tenho medo da reação, do que pode acontecer. E assim a gente vai se bloqueando por conta e paralisando por conta do medo. E eu tô fazendo um treinamento de desenvolvimento e eu escutei uma coisa nesse treinamento que, assim, para mim definiu muito o que é o medo. E essa frase eu vou repetir aqui para vocês. O medo, ele tem que ser o nosso parceiro, não o nosso carrasco. O que isso quer dizer? É uma frase muito forte, essa frase. O que isso quer dizer? Que o medo, ele, quando é nosso parceiro, ele é o que põe um limite. Ele que dita até onde a gente pode ir. Então, ele que vai, não exagera na cor, não aprofunda a mão na hora de um procedimento. Olha, não muda muito o designer, né? Quando a gente está começando na profissão, é esse medo de errar que faz a gente ser mais cauteloso, mais respeitoso pelo nosso cliente, pelo nosso trabalho. A gente não se joga e vai fazer experimentos no rosto do cliente. Então, esse medo que diz assim, vai até ali, dali para lá você não vai mais, esse medo é nosso parceiro, porque ele faz a gente crescer. Agora, o medo, ele não pode ser o nosso carrasco. E quando ele seria o nosso carrasco? A hora que ele impede a gente de progredir, a hora que ele impede a gente de conquistar aquilo que a gente quer. Eu não vou mexer nessa sobrancelha porque eu tô com medo. Eu não sei o que fazer nessa sobrancelha, eu tô com medo. Gente, às vezes a gente tem medo, a gente tem esse receio, mas se a gente parar para pensar num segundo momento, o primeiro momento a gente olha e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? De repente, no segundo momento a gente olha e fala, pera, respira fundo, toma um ar, olha novamente
E aí a gente vai percebendo que a mente vai se abrindo e a gente vai vendo soluções. Por quê? Porque a gente não deixou esse medo nos dominar. Então, quando a gente tem o medo como um parceiro e não como um carrasco, a gente consegue driblar esse bloqueio, né? E passar por essa etapa, essa barreira mental, porque o medo é uma barreira mental, tá certo? A segunda característica mental que atrapalha muito a gente no desenvolvimento do nosso trabalho é a insegurança. E a insegurança, ela está diretamente relacionada ao medo e ao déficit de conhecimento. O que eu quero dizer com déficit de conhecimento? Quando a gente é insegura para realizar algum procedimento ou para realizar alguma coisa na nossa vida, essa insegurança, ela nos dá o sinal de que a gente precisa se dedicar mais àquilo que a gente está se sentindo inseguro. Então, por exemplo, eu não consigo fazer um designer de sobrancelha. Por que eu não consigo? O que eu posso fazer para resolver isso? Eu tenho que treinar. Eu vou treinar em papel, eu vou treinar em boneco, eu vou treinar e pegar uma amiga, falar, ó, vem cá que eu vou treinar a marcação para você, eu vou treinar até eu ficar boa, até eu olhar e falar assim, não, tá perfeito. Depois eu vou partir para retirada de pelos, depois eu vou partir tudo por etapa. Por que eu falo isso? Porque quanto mais a gente treina e quanto mais a gente estuda, e estudar, quando eu falo, não é só a parte teórica, estudar não é só a parte prática da coisa, é a teoria aliada à prática, que ela vai nos trazer o quê? Quando a gente tem a teoria aliada à prática, ela traz habilidade. E a habilidade, ela traz pra gente a segurança. Então, a gente inverte esse papel. A gente deixa de ter a insegurança, porque a gente adquiriu o conhecimento teórico e prático e desenvolveu a habilidade dentro daquela área. Então, isso é muito importante. E uma das coisas que a gente vê é muita gente querendo começar na profissão pulando etapas. Ela quer logo o resultado, ela não quer percorrer o caminho necessário para ela se tornar uma profissional de excelência. Ela quer encurtar, ó, eu comprei o curso, eu fiz o curso, eu vou começar a trabalhar. Não, às vezes ela tem que passar por esse processo de estudar. Eu falo isso porque eu tô já há 1 ano com um curso e às vezes eu senti necessidade, implementei algumas coisas pelas dificuldades das minhas alunas no curso e hoje eu vejo que tem aluna que está desempenhando o papel com uma facilidade. Por quê? Porque está seguindo passo a passo. E tem alunas que estão tendo dificuldade porque elas estão pulando os passos. E aí eu falo assim, você já fez treino no papel? Ah, não fiz o treino no papel. Então volta e treina no papel. Para mim, às vezes é simples falar volta e treina no papel, porque eu entendo essa ansiedade da gente querer ir logo fazer uma marcação num rosto, só que se eu não tenho uma mão com habilidade, se eu não consigo manusear um paquímetro ou uma linha, ou seja, o que for, eu não vou conseguir levar aquele conhecimento para a prática. Por quê? Porque eu pulei etapas de aprendizagem. Então, quanto mais a gente estudar, quanto mais conhecimento a gente tiver em relação ao assunto que a gente trabalha, maior vai ser a nossa habilidade e menor vai ser a nossa insegurança. E isso vai refletir no cliente. Porque quando o cliente chegar para conversar com você, quando o cliente chegar para você e você der uma explicação para ele, explicar por que aquela sobrancelha tá falhada, explicar, olha, vai fazer uma reestruturação de sobrancelha, aquela sobrancelha que às vezes tá cotozinha, olha, a gente tem que ver fase de pelo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha uma cliente que ela queria tirar o buço toda semana. E ela falava assim, mas não para de nascer, mas não para de nascer. Aí eu falei, sabe por que não para de nascer? Porque toda semana você tira. Então, aquele pelo que não tinha nascido nessa semana, ele nasceu essa semana. E o que vai nascer a semana que vem, então é um ciclo, ela não conseguia. Aí eu dei como sugestão para ela, eu falei, ó, vamos fazer assim?
Vamos fazer a cada 20 dias. Ai, mas eu vou ficar peluda? Vai. A primeira vez, vai. Aí você vai fazer a cada 15 dias, a cada 20 dias, você vem, a gente vai fazer. Daqui 20 dias a gente vai fazer de novo, e aí você vai ver como todos eles vão crescer ao mesmo tempo. Porque a gente iguala as fases de crescimento e pausa, coisa que ela não deixava acontecer. E aí aconteceu e ela virou e falou assim, nossa, eu não imaginava que era dessa forma. Olha, eu ganhei credibilidade com a cliente, eu passei segurança naquilo que eu estava falando, porque eu estudei as fases de crescimento do pelo. Então, eu orientei a minha cliente. A fase mais difícil para ela foi aqueles primeiros 20 dias. Porque depois o pelo só crescia a cada 20, 25 dias que ela voltava. E ela ficava 20 dias sem pelo nenhum. Então, olha que maravilha. Só que isso eu tive que mostrar para a cliente que eu tinha um conhecimento, que eu tinha estudado aquilo e que eu estava falando aquilo com propriedade. Então, a gente ter esse conhecimento e essa segurança naquilo que a gente fala, a gente faz com que o cliente acate aquilo que a gente está falando. E isso traz o quê? No nosso ver, felicidade. Porque eu fico feliz quando a minha cliente segue aquilo que eu estou orientando. Né? Tem cliente que vai falar, não quero, eu quero tirar toda semana, beleza, então toda semana você vem e você me paga, eu tô feliz também, tô ganhando, né, num trabalho de graça, mas eu prefiro ser sincera e orientar a minha cliente porque eu tenho conhecimento para isso. E às vezes essa insegurança que faz com que a gente paralise, é por falta de conhecimento. Então, bora estudar, bora ficar atenta quem tem essa insegurança de atender aí, de fazer os primeiros atendimentos, porque muitas vezes está relacionado a essa falta de conhecimento mais a fundo da situação. Ah, Michelle entrou! Seja bem-vinda! Então, essa é em relação à insegurança. Agora entra um outro fator que é bem sério, é a gente achar que não tá pronta. Isso é bem a nossa mente dizendo pra gente, com os nossos sabotadores lá dentro, dizendo pra gente, ó, você não tá pronta, eu acho que eu não tô pronta ainda, eu não tô pronta pra iniciar. Eu preciso aprender mais, eu preciso fazer mais um curso, né? Eu tive alunas de curso VIP, inclusive, que elas faziam cursos atrás de cursos e não conseguiam colocar, e aí chegaram até mim para que eu ajudasse na parte prática. Não era nem a parte teórica, ela tinha a parte teórica. O que ela tinha era a insegurança da parte prática, porque nos cursos focaram mais na parte teórica e menos na parte prática, porque às vezes é difícil a gente conseguir modelo para todos os alunos. A gente entende que às vezes você estuda 2, 3 dias e faz 2 modelos. 2 modelos é pouco pro tanto que a gente tem que treinar quando a gente vai fazer algum procedimento. E aí, o que acaba acontecendo? Elas vieram para que eu estivesse auxiliando durante a prática. Então, a gente focou direto na prática. Eu fiz uma revisão de marcação e a gente foi para a parte prática. E aí, dessa forma, o que acabou acontecendo? Eu comecei a perceber que ela fazia cursos e cursos, tipo, muitos cursos. Ela já tinha feito uns 6 cursos do mesmo assunto e não conseguia avançar. Então, o que estava bloqueando? Ela sempre achava que ela precisava fazer mais um curso, que ela só ia conseguir atender e ser boa naquilo a hora que ela fizesse o curso da fulana, a hora que ela fizesse o curso da ciclano, metodologia de não sei quem, e assim ela foi tendo muito conhecimento, pouca prática e conhecimentos que se conflitavam, porque um ensinava de um jeito, o outro ensinava do outro, o outro de outro jeito, ela não sabia o que usar. E aí, quando ela veio até mim, o que eu fazia? Eu falava, ó, vamos pegar no básico. A gente vai trabalhar dessa forma e dessa forma. E assim você vai seguir. E aí, com as modelos, a gente atendeu acho que umas 6, 7 modelos, e foi um curso de um dia. Ela conseguiu tirar essas dúvidas. E conseguiu, e hoje está trabalhando e está super bem. E eu tô super realizada de ter conseguido com que essa pessoa
tivesse a iniciativa de começar na profissão. E hoje ela já está indo futuramente para micropigmentação. Olha que coisa legal. Uma pessoa que tinha um vasto conhecimento por vários cursos e faltava esse auxílio, essa parte de ter alguém ali para a parte prática. Então, a gente, às vezes, esse bloqueio de que a gente precisa aprender mais acaba atrapalhando, porque a gente exige demais da gente, a gente acha que só tem aquela situação. E isso é comum, é muito característico de uma postura de fuga, né? Tipo assim, eu só consigo fazer só vou conseguir trabalhar a hora que eu tiver o curso de tal. Então, eu não preciso trabalhar porque eu não tenho aquele curso. É a nossa mente achando maneiras de burlar o nosso início, de paralisar o nosso início, porque a gente acha que não tá pronto. Então, a gente começa a achar desculpas para iniciar. E aí, a gente já passa a ser um eterno estudante, né? Eu não dou certo na profissão porque eu tô estudando. Eu tô me especializando, eu tô buscando conhecimento. Olha, eu não vou iniciar na micropigmentação porque eu não tenho curso de despigmentação, eu não tenho curso de camuflagem, então eu não posso fazer não posso realizar uma micro num cliente porque eu não tenho curso de camuflagem. Eu não posso fazer uma micro num cliente porque eu não tenho um curso de neutralização, ou eu não posso fazer uma micro num cliente porque eu não sei despigmentar. E assim você vai arranjando desculpas para iniciar na sua profissão. Eu vou dar um exemplo aqui, que até depois, 2 vezes eu vou falar sobre esse assunto. Eu há uns anos atrás, acho que em 2017, eu comecei a sentir necessidade de buscar um curso de despigmentação. Porque apareciam muitas clientes querendo fazer sobrancelha e quando eu fazia avaliação eram sobrancelhas que necessitariam dessa despigmentação e eu não fazia. E aí, assim, a gente fala assim, caramba, tanta cliente aparecendo e eu tô perdendo esse mercado. Então, fui atrás. Comecei a pesquisar, e aí, assim, vou falar primeiro o erro que eu cometi na hora de escolher o local que eu fiz. Eu fui atrás do que era mais prático para mim. Os cursos, gostei de vários cursos, tá? Fiz um curso com uma pessoa renomada, tive ótimas referências, em relação à profissional, inclusive a profissional, ela tinha certificação internacional. Então, assim, eu procurei uma pessoa que tinha condições, dentre outras. O que me fez fechar com essa pessoa? Ela era aqui da minha região e os outros eram de fora. Então, além de eu gastar com o curso, eu teria que gastar com deslocamento, toda essa parte. Como não é um curso muito barato, eu falei, eu vou ficar aqui porque aí eu economizo na parte, ó, primeiro erro, eu economizo na parte de deslocamento. E beleza, fui fazer o curso naquela expectativa. Quem sabe, tem muitas pessoas que já sabem, eu sou profissional da área da saúde, eu sou fisioterapeuta e trabalhei com a parte de dermatofuncional, que é pele, né? A parte de estética, de pele, estética. E eu cheguei no curso ansiosa para aprender, eu queria ver composição de ácidos, como que o ácido age na pele, porque que ele despigmenta. Eu queria a parte teórica, porque a prática é muito parecida com a micropigmentação, com a diferença que em vez de colocar o pigmento, a gente coloca o ácido, tem algumas particularidades, alguns cuidados, mas até aí eu não precisava focar tanto na prática, eu poderia focar na teoria, que era o que vai me dar o embasamento para a prática. E o que aconteceu? Chegou que lá o curso praticamente foi prático, legal ter a prática, era despigmentação salínica, química e jato de plasma, que é a ultrassônica que eles falam. E aí eu tive a prática, né? Legal fazer o procedimento, vi o que acontecia. Só que quando chegou na parte teórica, eu fiquei assim, chocada, porque eu não aprendi nada daquilo que eu criei uma expectativa na minha cabeça. E o que aconteceu depois, para encurtar a história? Eu não exerço hoje. Hoje, o que eu faço? Eu achei que aquele conhecimento que eu adquiri não foi o suficiente para que eu desse continuidade a esse novo passo, tá? Vou buscar outros, mas isso não me bloqueou
a ponto de eu parar de atender ou de eu não começar a atender. O que me bloqueou? Agora eu vou falar para vocês o que fez com que eu não desse continuidade para a parte de despigmentação. Quando eu comprei o curso, vinha um kit junto para a gente poder fazer os atendimentos, que era um kit de ácidos. E nesse kit, quando eu peguei o rótulo, que eu cheguei em casa, que eu fui olhar lá, ela abriu, ela preparou, e quando eu cheguei em casa e eu fui olhar, eu não tinha um laboratório, eu não tinha um percentual de porcentagem de ácido, era um composto com 5 tipos de ácidos diferentes. Não tinha nem, tipo assim, o emblema da farmácia, emblema do médico que prescreveu. E aquilo ali me deixou com medo de, os bloqueios, de ter qualquer complicação com um processo alérgico ou alguma coisa que pudesse acontecer com a minha cliente e eu não ter para onde correr. Então, olha como é sério. E o curso não me forneceu embasamento teórico suficiente para que eu pudesse procurar um ácido dentro do mercado de trabalho próprio para despigmentação, para que eu pudesse substituir. Porque hoje a gente tem vários ácidos no mercado que atuam nesse processo de despigmentação. E ali eu não tenho esse conhecimento de ácidos. Então, como é que eu ia fazer uma escolha de um produto para usar no meu cliente se eu não tenho conhecimento para aquilo? E se o produto que está lá, que me foi oferecido, não me dá segurança para um trabalho posterior? Então, isso foi uma coisa que me barrou. Mas o que eu faço hoje? Eu deixo de atender por conta disso? Não, eu encaminho para um outro profissional que trabalha com isso e depois a cliente volta para eu fazer o trabalho que eu tenho que fazer. E aí a gente trabalha em parceria, né? Essa pessoa cuida dessa despigmentação, quando termina a cliente volta e eu faço rearquitetura do desenho. E tá tudo certo, cada um dentro do seu momento. E ali a gente vai levando e tocando a profissão. Eu pretendo futuramente fazer esse curso novamente, buscar uma outra escola, porque é uma coisa que eu quero para mim. Mas hoje eu tô mais focada nos meus atendimentos, nas rearquiteturas de sobrancelha e tá super certo trabalhando dessa forma. Então aqui é só para mostrar para vocês que isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá certo? Outra coisa que acontece muito e que faz com que a nossa cabeça mexa um pouquinho é a gente se sentir sozinho. Quando a gente termina o curso, a gente acaba surgindo dúvidas. As dúvidas vêm com o passar do tempo. E essas dúvidas, com o passar do tempo, a gente não tem com quem tirar. E aí a gente acaba se sentindo sozinho. Fala, meu Deus, eu não tenho com quem conversar, eu não tenho... Então, o que eu dou de conselho quando a pessoa se sente dessa forma e acha que não vai conseguir porque tá sozinho, é que ela pegue alguém como um colega de trabalho ou uma pessoa que ela admira, entre em contato com a pessoa e pede para a pessoa para que ela seja o seu mentor, para que ela possa discutir um caso, para que ela possa, tipo, olha, eu tô com dúvida assim, como que você faria? Eu faria. Ou então pega casos de internet, olha, vi um quadro assim na internet, o que você faria numa situação dessa? Eu faria isso, isso, isso. Trocar ideia, trocar experiências, isso é muito enriquecedor e faz com que a gente não se sinta sozinho nessa jornada, porque às vezes o medo de estar só acaba fazendo com que a gente não dê o início para nossa profissão, tá certo? E a principal, que é mental ainda, né, na parte mental, é se comparar com os outros. Hoje em dia a gente tem as redes sociais aí que estão em alta e a gente vê trabalhos belíssimos nas redes sociais e aí a gente cria na nossa cabeça padrões de beleza e a gente cria aquela ilusão de que a gente tem que trabalhar da mesma forma. E quando a gente cria isso e fala que a gente tem que trabalhar da mesma forma que as outras pessoas, o que acaba acontecendo? A gente se bloqueia, porque a gente acha que a gente não tá pronto para trabalhar, porque o nosso trabalho não tá igual àquilo que a gente viu. O que acontece hoje é que muitas fotografias que a gente vê em redes sociais, muitas coisas que a gente vê de fotografia, são fotos de vitrine.
né? São fotos que foram feitas e programadas com esse intuito de fazer com que a gente olhe e queira aquilo pra gente. E isso, cliente e também profissional que queira ter um trabalho tão bom quanto. Só que a gente não para analisar tudo que tem por trás daquela fotografia. E muitas vezes a gente tem um contorno feito com corretivo, é uma pele, é uma modelo escolhida a dedo, que tem um olho bonito, um formato de sobrancelha bonito. E muitas vezes não é o que aparece pra gente no dia a dia. E aí a gente acaba achando que o nosso trabalho não tá bom, porque o trabalho do outro está melhor. Só que a tela de trabalho do outro é uma tela diferente da nossa. Vou dar um exemplo rapidinho para vocês. Também aconteceu comigo, eu sou maquiadora. E quando eu comecei a trabalhar num salão, eu olhava o trabalho dos maquiadores e eu falava assim, o meu trabalho não é desse jeito. O que eu vou fazer? Eu queria ter um trabalho tão bom quanto deles. Só que, o que acontecia? Eu trabalhava com pele madura e os outros profissionais trabalhavam com pele jovem. E aí, são telas diferentes. Então, por exemplo, uma fazia a noiva e as madrinhas. Eu cuidava da mãe, do noivo, da avó, da noiva, da avó, do noivo, E são peles diferentes. Como que eu vou querer que o meu trabalho seja o mesmo se a minha tela é diferente? E aí aquilo começou na minha cabeça a me frustrar. Eu falava assim, por que eu não consigo? E eu não conseguia, gente, olha o nível da gente querer se comparar com o outro e querer trabalhar como o outro, acaba bloqueando a visão da gente em relação àquilo que a gente está fazendo. Eu não percebia que a diferença do meu trabalho para o trabalho dos outros profissionais era a pele da cliente. E quando que eu fui perceber isso? O dia que eu atendi uma noiva. Calhou de uma noiva vir para minha mão e eu fiz um trabalho que ficou belíssimo, tão bonito, com a minha identidade, mas tão bonito quanto dos outros profissionais. Todo mundo falou, nossa, tu maqueia muito, não sei o que. Foi aí que eu percebi que o meu trabalho era bom, porque eu conseguia fazer um trabalho muito bonito numa pele madura, que é super difícil de trabalhar. E que quando eu peguei uma pele jovem, eu arrasei. Por quê? Porque eu tinha um bom trabalho. Eu é que não conseguia identificar o porquê que o meu trabalho não era igual ao outro. E não tinha que ser, porque eu não era outra pessoa, minha técnica era diferente da delas. Então, eu tinha a minha identidade. E aí, quando a gente se compara com o outro, às vezes a gente acha que eu poderia ter falado, eu não vou mais fazer maquiagem porque maqueiam melhor que eu não gosto, eu quero tá no mesmo nível, se eu não tô no mesmo nível é melhor não fazer. Tem muita gente que se porta, ou então eu só vou começar a trabalhar quando eu tiver com esse nível de trabalho. E aí a gente se bloqueia e se impede de começar a carreira, tá certo? Então eu brinco com o pessoal que eu falo que hoje em dia a gente não basta ser um profissional, um bom profissional, a gente também tem que ser fotógrafo, tá certo? Porque às vezes aquilo que a gente vê na rede social é um trabalho programado para ter esse efeito, chamar a atenção e despertar o desejo das pessoas. Agora, a segunda barreira é uma barreira que acho que 90% dos profissionais já passaram por isso, que é não saber por onde começar. Fui lá, fiz o meu curso, troquei de profissão, por onde que eu começo? E agora? O que eu vou fazer? Eu vou montar o meu espaço? Eu vou trabalhar em parceria? O que eu vou fazer? Essa é uma pergunta que a gente faz. Primeira coisa que eu oriento os meus alunos quando eles começam com essa... eu não tenho local para atender, então eu não vou começar a atender. Ou então o meu local tem que ser top para eu atender. Não, gente, não tem local para atender, o que você vai fazer? Vai buscar uma parceria. Eu tenho como montar um espaço? Se eu tenho, beleza, me jogo. Segunda pergunta que você tem que fazer. A primeira, eu tenho como montar o meu espaço, porque a gente sai do curso com aquela coisa na cabeça de que eu tô feliz da vida, de que eu vou montar meu espaço, você já sai com ele programado na cabeça. E aí a tua realidade é diferente. Então, isso é a primeira frustração. Então, a primeira pergunta que você se faz é, eu tenho como montar um espaço? Beleza. Tem? Não tem? Se você tem como montar um espaço, segunda pergunta que você faz, eu tenho como manter esse espaço nos primeiros meses, quando eu começar a profissão?
Aí a resposta você que vai se dar. Tem ou não tem? Se eu não tenho, eu vou trabalhar o quê? De forma de parceria. Eu vou procurar uma clínica, eu vou procurar um salão de beleza, eu vou procurar um centro estético, eu vou criar parcerias para que eu possa fazer a minha clientela. No meu ver, a parceria para quem está começando é muito mais interessante, porque você vai para um local onde tem fluxo de clientes e ali você pode fazer um trabalho de captação. Que esse é um outro ponto que a gente vai falar depois, que é uma desculpa também. Eu não consigo captar clientes. E essa desculpa eu usei, tá, gente? Depois eu vou contar para vocês como eu fiz para reverter isso aí. Quando eu me formei como cabeleireira, eu falava assim, como que eu vou atender e como que eu vou divulgar isso, gente? Na minha época não tinha essas redes sociais que tem hoje, tá? Era Orkut. Então, é bem antigo, mas não tinha as redes sociais pra gente usar de divulgação. E aí, o que a gente fazia? Eu falava assim, como que eu vou ter cliente se eu não conheço ninguém? Né? Eu era uma pessoa, eu vim de uma outra cidade, a minha área era dentro da fisioterapia, não tinha nada de cabeleireiro, então eu migrei de profissão. E aí, como é que foi? Eu não conhecia ninguém, e essa era a desculpa que eu dava quando alguém perguntava, você não atende em domicílio? Eu vou atender em domicílio de quem? Não conheço ninguém. Quem que vai querer fazer cabelo com alguém que acabou de se formar? Era essa desculpa que eu usava para não conseguir fazer os meus clientes. Até que eu resolvi, em vez de fazer parceria, tá? Que hoje eu aconselho começar com as parcerias, por eu ter feito diferente e sofri todos os percalços de ser dona de um estabelecimento comercial. E hoje eu recomendo para quem está começando fazer uma clientela num sistema de parceria e depois fazer a migração, não fazer o contrário. Mas eu comprei um salão de beleza. E nesse salão de beleza, o que eu fiz? Eu acabei, aqui já vou entrar no meu segundo tópico dessa parte de não sabe por onde começar, que é fazer a captação de cliente. Eu usei o designer de sobrancelha para captar cliente para cabelo. Hoje isso eu não sei se seria viável, né? Porque hoje as pessoas se preocupam muito com a sobrancelha, mas isso há 12 anos atrás, a preocupação maior era cabelo. A sobrancelha era um detalhe. Hoje isso está invertido, né? Os dois têm o mesmo grau de importância. As pessoas valorizam muito o designer de sobrancelha, a micropigmentação em si. Então, naquela época, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a oferecer, o salão que eu tinha era um salão pequeno e tinha uma manicure que tinha muito cliente. E os clientes que entravam para fazer unha não fazia nada de cabelo no salão e eu não aceitava aquilo. Eu falava, meu Deus do céu, eu tenho 20 clientes entrando por dia dentro do salão e nenhuma faz cabelo, eu tenho que mudar isso. Só que eu era nova no local, eu era estranha no ninho, que eu comprei o salão e os profissionais ficaram, e as clientes não queriam fazer nada comigo. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a oferecer o designer de sobrancelha de graça, para poder fazer uma captação de cliente. Então, enquanto ela estava aguardando, você não quer dar uma limpadinha na sobrancelha? Vamos fazer um designer. Algumas aceitavam, outras não. Aí as que não aceitavam ficava reparando a forma de trabalho e a forma de atendimento das que fazia. Aí da outra vez que eu oferecia de novo, porque eu nunca deixei de oferecer, mesmo com um não, eu não deixava de oferecer. Numa outra oportunidade, num outro dia, ela poderia mudar de ideia. E assim eu fui fazendo a captação das minhas clientes. E são clientes que estão comigo há 12 anos. Então, assim, olha que legal, por causa de um serviço que eu ofereci de graça, né, para minha cliente, ela virou depois cliente de cabelo, ela hoje é minha cliente que me acompanha, para onde eu vou ela vai. Então, olha o benefício de uma cortesia que eu dei. Então, às vezes a gente fala, eu não tenho como fazer essa captação de cliente, eu não tenho como fazer isso, e de repente tá ali na minha mão, eu tô dentro de um salão de beleza, eu posso oferecer para uma cliente de um outro profissional, olha, você não quer dar uma limpadinha, olha, não quer fazer, ir lá e fazer o serviço. Você vai perder no começo? Um pouquinho, vai, mas depois você vai ganhar, porque se a cliente gostar, ela vai voltar para fazer com você e vai pagar o serviço. Então, isso é uma coisa que vocês têm que observar. Uma das coisas que eu falo também é que parcerias, elas trazem uma clientela mais rápido, porque você já está num local que tem cliente entrando e saindo e você vai usufruir daquela cliente.
E o que vai fazer com que aquela cliente fique ou não com você? A forma como você cativa. Se você é simpática com o cliente, não interessa se o cliente é seu ou é do outro. Se você oferece uma água, se você oferece um café, se você dá um sorriso, se você vê que ela tá esperando, tá meio perdida, olha, você vai passar com quem? Ah, só um minutinho que eu vou lá avisar. Esse atendimento que você oferece cativa o cliente. E aí ele vai perguntar pro profissional, aquela moça, o que ela faz? Sobrancelha, ela é boa? Olha, tá começando. Nossa, ela é tão simpática, numa próxima vez ela vai olhar e vai falar, eu vou fazer com ela. Por quê? Porque você cativou, você deu atenção e você deu carinho, sem ter obrigação nenhuma e sem nada em troca, porque ela não ia fazer nada com você. Então, isso também é uma forma de fazer captação de clientes. E eu ganhei muitos clientes por conta disso, tá certo? Além disso, gente, eu acho que vai estourar o tempo. Eu tô aqui, falta 15 minutos para encerrar a live e eu tô na metade do assunto ainda. Então, a outra coisa que eu ia falar para vocês, que é uma coisa que não tem o material para divulgação. Isso é uma coisa que quem tá começando normalmente não tem. Não tem foto de antes e depois, não tem trabalhos para que você possa usar para divulgar isso aí. Então, o que eu aconselho? Selecionem modelos, criem um portfólio. Como que você vai fazer isso, né? Você vai pegar e criar esse material de divulgação, você vai escolher as modelos a dedos, vai criar uma rede social para você ou um Instagram profissional e nessas redes você vai fazer impulsionamento, você vai publicar videozinhos de trabalho, isso que a gente vê nas redes sociais. E aí você vai, por exemplo, faz um videozinho, você falando daquilo que você faz, um depoimento da cliente, um WhatsApp quando a cliente manda, olha, minha sobrancelha ficou linda, e você vai postando e criando um engajamento com o teu público a ponto deles procurarem você para fazer sobrancelha. E tudo que você for fazer de portfólio para ter material de divulgação, você não cobra, tá? Ou no caso da micropigmentação, você pode até cobrar uma taxinha de material, pelo um anestésico, pelas agulhas, pelo material que você utiliza. Isso você pode fazer, mas não cobrar o procedimento. E aí a cliente, você dá toda a assistência para a cliente, você fotografa antes, durante, depois e vai fazendo o seu trabalho de divulgação em cima disso, tá certo? O próximo tópico também, que faz parte do não sabe onde começar, não sabe o quanto cobrar. Eu tenho uma aula no YouTube, a aula, se eu não me engano, é como precificar o seu trabalho, que tá bem completa, tá bem detalhada, e eu falo bastante de como a gente faz esse cálculo de custo para poder cobrar o procedimento. Mas aqui eu vou tentar sintetizar para vocês. Então, a primeira dica é buscar os valores da sua região, tá? O valor mínimo e o valor máximo que é cobrado na sua região. E aí você deixa esses dois valores separadinhos. A partir daí você vai levantar o valor de custo do seu material, ou os custos com local ou parceria, tá? Ah, mas eu trabalho na minha casa. Não interessa se você trabalha na sua casa. Na sua casa você não gasta energia, você não gasta água. Então você tem que levantar os custos também com essas despesas. Ah, mas eu trabalho em casa. Então eu não sei quanto, eu não consigo quantificar quanto eu gasto na minha casa. Então defina uma porcentagem como se você estivesse trabalhando em parceria com o salão. Essa parte vai ser a parte da sua casa. Então, você vai definir o custo de material, o custo que você tem com o local, né, que você trabalha, ou seja, a sua sala própria, ou seja, a porcentagem de parceria, ou a porcentagem que você vai deixar para sua casa. Definiu isso, você vai definir o quanto você quer na sua mão pelo seu trabalho. E aí, você vai juntar tudo isso e vai ter o seu valor. Ou uma forma mais simples que você pode fazer é pegar o valor do custo do material e multiplicar por 3, que aí equivale a uma parte sua, uma parte para repor o custo e uma parte de despesas com o local. Aí você multiplica por 3. E o resultado dessa multiplicação vai ser o valor que você vai cobrar da sua sobrancelha. Mas vamos supor que na sua região, um designer de sobrancelha tá de 20 a 50 reais. O valor mínimo é 20, o valor máximo é 50. E a soma do teu custo multiplicado por 3
ele deu 15 reais. Você vai cobrar 15? Não, começa cobrando 20, que é o mínimo da tua região. Ah, mas eu tô começando agora, então eu tenho que cobrar mais barato. Não, você tá começando agora, você teve custos, você teve investimentos e você vai ter futuramente. Então você começa pelo valor mínimo da tua região. Porque se você começar abaixo, você não vai conseguir subir, não vai conseguir entrar dentro da variante de valores. Agora, vamos supor que o que você tem de custo multiplicado por 3 dê 60 reais e o máximo é 50, você vai ter que ver na sua lista o que você pode baratear de custo para poder entrar dentro dos 50 reais, porque senão você não vai ter cliente, porque você está fora do valor do mercado, tá certo? Então, essa é uma dica em relação a como precificar os custos. Mas depois, se vocês quiserem, dá uma olhadinha lá no YouTube, que a aula do YouTube tá show de bola, explicando detalhadamente cada coisinha que vocês têm que analisar. E é uma aula que, se eu tivesse tido essa aula lá atrás, se eu tivesse alguém me ensinado lá atrás, eu tinha ganhado mais dinheiro. Porque muita coisa eu trabalhei no negativo durante muito tempo por não ter esse conhecimento. Então, outro fator é não ter material para trabalhar. E não ter material ou não querer investir no material para trabalhar. A gente, quando faz o curso hoje de designer, tem alguns cursos que ou você tem que levar a lista de material que você compra antes, ou você compra, ou já vem incluso o material. Isso para o curso de designer. Para o de micropigmentação, tem alguns cursos que incluem o dermógrafo e tem alguns cursos que não incluem o dermógrafo. Aí você tem que comprar à parte o dermógrafo. E aí, às vezes você fala assim, eu não vou comprar agora o dermógrafo porque eu não posso. E aí você vai lá e faz o curso, não compra o dermógrafo e não trabalha porque você não tem o material para trabalhar. Então, às vezes você tem que se programar para fazer o curso, para que quando você for fazer o curso, você consiga comprar o material. O material, ele não precisa ser o top Ultra Blaster, mas é legal que ele seja um produto de qualidade. Produto de qualidade por quê? Um dermógrafo bom, para que ele dure e você não tenha que dar manutenção constantemente. Um pigmento que não seja o mais top, mais caro, mas que ele tenha uma boa fixação, que ele tenha uma boa carga pigmentária, porque uma carga pigmentária mais alta te dá menos retorno, menos retoque. E tudo isso tem um custo, e às vezes a gente tem que investir nesse primeiro momento para poder ter um retorno futuro. Se eu não tenho material para trabalhar, como que eu vou treinar? Se eu não tenho material para trabalhar, como que eu vou fazer para conseguir botar em prática aquilo que eu aprendi? Então, assim, se eu quero trabalhar com aquilo, eu tenho que ter o material. E se eu tenho mais um produto de qualidade associado à técnica, eu vou ter um bom resultado e um bom trabalho. Então, às vezes, as desculpas que a gente arranja é porque eu quero fazer o curso, mas eu não quero investir naquilo ali. Então, é melhor eu nem fazer, porque eu vou jogar meu dinheiro fora, eu vou fazer um curso, eu não vou praticar, eu não vou fazer e acabou. Então, eu não vou gastar o dinheiro com aquilo ali. A gente tem que se organizar financeiramente para quando fazer um curso, saber que a gente vai ter que investir no material para poder dar continuidade. Senão, é melhor nem você gastar o dinheiro com aquilo. Tá certo? Esses foram da segunda barreira. A terceira barreira, a primeira coisa da terceira barreira é a gente achar que o curso foi ruim e por isso eu não consigo atender. Então, aí entra aquilo que eu falei do curso de despigmentação, que eu não vou voltar, mas no meu caso não foi que o curso foi ruim, eu que não me senti segura para começar o atendimento com o conhecimento que eu tinha. Quando a gente começa, aí eu vou mostrar para vocês invertendo o papel. Quando a gente acha que o curso foi ruim e por isso que a gente não consegue atender, a gente está se vitimizando. A gente está fazendo o quê? A gente está transferindo a nossa responsabilidade para outro, né? No caso, o curso. Quem escolheu o curso? Foi você. A escolha foi sua de estar lá para aprender. Quem escolheu, quem decidiu a escola? O que levou você a escolher aquela escola? Qual foi o motivo de você escolher aquilo ali? Alguma coisa te atraiu. Qual foi o motivo que te atraiu?
Então, a gente começa a levantar questões e assumir essa responsabilidade pra gente. É o primeiro passo. Eu escolhi aquela escola. Se a escola não foi boa, a responsabilidade é minha, porque fui eu que escolhi. Eles não foram lá e não me obrigaram a pagar e me sentaram ali para poder me ensinar alguma coisa. Qual foi o motivo que me fez escolher aquela escola? Eu escolhi porque teve boas referências, eu escolhi por valor, porque era mais barato ou porque era mais cara, eu escolhi porque eu vi muita gente falando bem. Qual foi o motivo que te levou a escolher? Porque se a escola é boa para todo mundo consegue se sair bem depois dali. E eu não consigo, o problema é da escola, o curso que foi ruim, ou o problema sou eu? Então, isso são coisas que a gente tem que se questionar e assumir a responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo nosso sucesso ou pelo nosso fracasso. E quando eu falo fracasso, não é o fracasso da gente fracassar em si, mas é de não corresponder às nossas expectativas. Eu escolhi aquele curso que eu achei que ficou faltando coisa. A responsabilidade foi minha, eu pesquisei muito, não paguei barato no curso, peguei uma pessoa que tive ótimas referências, faz parte de um monte de master, e eu não gostei. A responsabilidade é dela? De eu não fazer despigmentação hoje? Não, a responsabilidade é minha. Eu decidi não fazer a despigmentação e não trabalhar nesse segmento. Então, eu assumo a responsabilidade. Concordo que teve coisas que eu não achei legal, mas isso é uma opinião minha. Para ter outras pessoas, aquilo ali tá ótimo e tá tudo certo. Então a gente tem que ver que às vezes o que não é bom pra gente é bom para outras pessoas e tem coisas que é bom para outras pessoas e vice-versa. Então quando a gente assume a responsabilidade daquilo que a gente faz, a gente sai da condição de vítima. E aí, o que acontece? Quando a gente sai da condição de vítima, o que acontece? Eu não atendo porque eu não quero. Né? Eu não atendo porque eu não vou fazer isso. Não porque o curso foi ruim. Não porque eu não consigo atender, porque eu não aprendi o suficiente. É claro que se aquilo que te ensinaram não te possibilita em nada de trabalhar, você vai ter que mudar, tá? Gente, falta só 5 minutinhos, eu vou tentar encerrar aqui. O segundo passo da terceira barreira, que são as barreiras técnicas, é a gente não dominar o designer. Então, assim, é muito importante a gente dominar um designer para a gente partir para o próximo passo. Concordam comigo? O próximo passo, a gente tem que estar seguro do primeiro passo. Qual é a base de uma micropigmentação? É o designer. Se eu não sei fazer uma marcação, se eu não sei fazer uma retirada de pelo, se eu não sei fazer um trabalho bonito, como que eu vou micropigmentar? E hoje a gente vê muitos profissionais lançando cursos no mercado que a pessoa aprende o designer e aprende a micropigmentação no mesmo curso. Então, assim, as pessoas que trabalham dessa forma, elas vão ter que se dedicar muito mais para aprender o designer para depois executar a micropigmentação. E com isso, se a pessoa não se dedica e não estuda, começa a acontecer os trabalhos errados que a gente vê no mercado e que acaba denegrindo um pouco a imagem da profissão. Então, essa parte de... Quando a gente erra num designer, dali 3 meses, a sobrancelha voltou a nascer e a gente tem como corrigir. Mas quando a gente erra numa micropigmentação, a cliente vai ficar com aquele erro por 2, 3 anos e a gente vai ficar arrasado e isso bloqueia a gente como profissional. A gente faz um trabalho errado, a gente faz uma coisa que não vai ficar bom e aquilo ali vai minar a nossa autoestima, vai minar a nossa capacidade profissional. Falar assim, eu fiz um trabalho, imaginei uma coisa linda na minha cabeça, o negócio não ficou aquilo que eu imaginei. Por quê? Porque eu não estava preparada para dar aquele passo. Então, a gente tem que procurar sempre ser boa no designer, ser fera no designer, para depois a gente entrar na micropigmentação. E isso, eu posso fazer os 2 cursos juntos? Posso. Vou treinando o designer na minha cliente e vou treinando a micropigmentação na pele artificial. Quando eu tiver boa aqui, eu vou estar boa aqui também. E aí eu posso trabalhar os 2 de conjunto.
tá certo? Então essa é a dica do designer e de coisa. Uma das outras coisas também de técnica que atrapalha, volta um pouquinho do estar sozinho. Quando a gente se sente só, uma solução que a gente pode fazer é achar um mentor. E esse mentor, ele vai fazer com que você tenha uma pessoa para manter contato, trocar ideias, te orientar, uma pessoa para você se espelhar. Olha, quando eu crescer eu quero ser igual àquela pessoa. E isso é muito bom. Eu trabalhei no salão, tinham mais 2 profissionais micropigmentadoras que me ajudaram muito nessa fase inicial, que eu sentava, eu trocava ideia, às vezes, e foi legal porque assim, pelo meu jeito de olha, dá uma olhada nessa sobrancelha, eu pensei em fazer isso, não sei o que, elas começaram também, quando iam fazer algum procedimento, vem cá, vem dar uma olhada que eu vou fazer um procedimento tal. Então às vezes eu parava lá, dava uma olhadinha, via como ela estava fazendo, e essa troca de conhecimento, de informação é muito gratificante e muito grande. Nem sempre a gente vai ter alguém do nosso lado que possa fazer isso, mas se você tiver alguém que você possa conversar, que você possa desabafar, e gente, eu não tô falando de grupo de Facebook, tá? Porque às vezes a gente coloca alguma coisa no grupo de Facebook para pegar um feedback e a gente só recebe paulada, e a pessoa, aí vem um monte de gente querendo ajudar, cada um dando uma receita diferente, em vez da gente solucionar, a gente fica mais perdido, tá certo? Se acabar a qualquer momento eu entro de novo só para finalizar, aí prometo que vai ser rapidinho. E a última coisa é a gente querer resultado imediato. A gente entra na profissão e a gente tem na nossa cabeça que assim que a gente colocar uma plaquinha, olha, designer de sobrancelha, vai ter uma fila de pessoas atrás da gente pedindo para ser atendido, e não é assim que acontece. E o que acontece? É a gente ter que trabalhar duro e ralar muito, e às vezes ir para o salão e ficar um dia inteiro lá no salão para atender 1, 2 clientes. Isso falando de designer, micropigmentação, às vezes você vai atender 1, 2 por semana quando você está começando. E isso, para quem está naquela ânsia de querer botar o conhecimento em prática, naquela ânsia de aprender, desanima, desestimula. E a gente fica triste por conta disso. E aí a gente fala assim, eu não sou boa, por isso que eu não tenho cliente. Tem 28 segundos. E aí a gente fica... Eu vou voltar só para finalizar, tá bom? Oi, voltei aqui. Tudo bom, Adriana, Marcele? Obrigado por terem voltado. Vamos terminar. Eu prometo que eu não vou demorar, vai ser bem breve agora, porque a gente já estava terminando mesmo. É que eu gosto de falar, acho que falei para vocês, né? Eu acabo gostando de falar, me empolgo, falo mais do que devo. Então, voltando aqui, eu vou só recapitular algumas coisinhas que a gente falou enquanto vocês estão voltando, tá? Então, essa perda, quando eu falei da gente escolher um mentor, essa coisa, ela acontece porque, assim, quando a gente termina o nosso curso, a gente perde o contato com o professor, principalmente curso presencial. Curso online, a gente já cria, né? Eu, pelo menos, crio esse vínculo com os meus alunos, porque é uma coisa que eu sinto muita falta quando eu faço os meus cursos presenciais. Terminou o curso, acabou, cada um do seu lado, cada um vai cuidar da sua vida e beleza. E eu acho que as dúvidas, o pós-curso é muito importante, porque as dúvidas vão surgindo conforme a gente vai aparecendo. Então eu procuro fazer para as minhas alunas aquilo que eu gostaria de ter para mim, que é ter essa assistência pós-curso, ter esse contato com as alunas, todas as respostas sou eu que dou, às vezes eu faço até questão de gravar um áudio para que ouçam, que vejam que sou eu mesmo falando, é o meu número de telefone, o WhatsApp por enquanto, depois talvez eu tenha até que migrar para um profissional para poder conseguir dar conta, porque às vezes até falo, é tanta gente respondendo que eu não consigo responder de pronto. Agora na quarentena até que eu tô conseguindo dar uma atenção maior para os alunos, porque eu tenho mais tempo, mas a hora que eu voltar para os atendimentos, esse meu tempo vai ficar mais reduzido. Então quem é meu aluno já sabe que às vezes vai demorar um pouquinho para ter resposta, mas eu sempre respondo todo mundo. E se eu não responder, me cobra de novo, tá?
Então, voltando aqui que a gente estava falando das agendas, né, da gente querer o imediatismo, da gente querer aquele retorno imediato, o que acaba acontecendo? A gente fica desestimulado, porque a gente não tem aquilo que a gente fantasiou e criou na nossa cabeça em relação à expectativa de ter os clientes ali. E aí entra tudo aquilo, fazer a captação de cliente, fazer a propaganda, fazer a divulgação para que você tenha esse cliente. E se você está num ambiente já de parceria propício, é mais fácil. Quando você está sozinho, monta uma clínica, monta uma sala e você está ali, é desesperador. Eu falo isso porque aconteceu comigo na fisioterapia. Eu montei uma sala de estética e eu tinha que fazer um trabalho árduo de divulgação, para poder ter cliente. E quando não tinha, eu ficava lá sentada, plantada, esperando o cliente aparecer, porque não dá pra gente ir atrás do cliente. Então, assim, é muito difícil, porque numa clínica, eu tinha uma sala de estética numa clínica de fisioterapia, onde tinha entrada de pessoas, mas eram pessoas de pacientes, eram pessoas que não estavam indo buscar tratamento estético. Então, até o tipo de parceria que você vai fazer tem que ser um ambiente que te propicie isso para que você crie. E o nosso imediatismo faz com que a gente se decepcione e queira abandonar a profissão. Então, isso é uma coisa muito séria. É uma coisa que, às vezes, a gente cria coisas na nossa cabeça e a gente se frustra e acha que o problema é a profissão, eu não sirvo para o negócio, porque aí são as crenças que implantaram na nossa cabeça, eu não sirvo para ser um empreendedor, eu não sirvo para ser empresário, eu não sei administrar o meu próprio negócio. Gente, muita coisa na nossa vida a gente não sabe e a gente vai aprender no dia a dia, a gente vai aprender vivendo. E essa vivência, ela tem que servir de aprendizado para que a gente não repita aquelas situações, para que a gente não tenha novamente passe novamente pelaquela dificuldade. Eu tive muito aprendizado na minha vida. Eu comecei a empreender, eu tinha 23 anos, eu tinha acabado de sair da faculdade, cheia de sonhos e expectativas, achando que eu ia bombar na parte de estética. Eu comecei a me frustrar na estética, por quê? Porque 50% era minha responsabilidade, 50% era do cliente. Se o cliente não fazia parte dele, como é que eu ia fazer a minha? E aquilo começou a me atingir. Olha o que a gente vai permitindo que o outro faça com a gente. Porque eu me sentia responsável pelo resultado dela. E eu não era responsável pelo resultado dela. Se ela não seguia as minhas orientações, se ela não fazia aquilo que nós havíamos combinados, por que eu seria responsável pelo resultado dela? Só que naquela época, com 23 anos, nada de experiência de vida, o que a gente acha? Que eu não era boa o suficiente para aquilo, e aquilo começou a ir me matando aos poucos, eu fui perdendo o gosto pelo trabalho. Só que ao mesmo tempo, eu fui me preparando para o que eu queria fazer, que era ser cabeleireira, que era trabalhar com a área da beleza em si. E aí foi aonde veio o gatilho da frustração que me fez partir para outra profissão. E ali eu me encontrei, porque ali eu estava no meu mundo, na minha realidade, aquilo que eu queria viver. E quando entra daquilo de novo que eu falei, eu não tinha que me esforçar para ser boa ou pro que eu queria, pro que eu fazia hoje, porque eu já era boa, porque era aquilo que eu gostava de fazer. Era aquilo que eu sempre gostei, sempre amei e que eu não fiz porque alguém escolheu na minha vida que eu tinha que fazer uma faculdade, não um curso de profissionalizante, né? Os meus pais, eles me deram a opção de escolher a faculdade que eu queria fazer, mas me obrigaram a fazer uma faculdade, porque na cabeça deles aquilo era o melhor e era o correto. E como eu não era dona de mim quando eu entrei na faculdade, né, eu não apitava na minha vida, eu segui o que eles estavam planejando para minha vida. E depois eu fiz essa mudança. E tudo isso, todas essas coisas que aconteceram na minha vida, fizeram com que eu fosse a pessoa que eu sou hoje. E a gente sempre tem que estar buscando melhorar como pessoa,
tomar cuidado com essas crenças que são colocadas na nossa cabeça, para a gente poder crescer, não só profissionalmente, mas como pessoa, porque eu acho que a gente vem nessa vida com o intuito de crescer, de ajudar o próximo, de fazer o nosso trabalho. Muita gente diz que é trabalho fútil. Eu cresci escutando isso da minha família. Ah, salão de beleza é futilidade. A minha mãe ela até brincava, ela falava assim, não sei de onde você tirou isso, porque você nunca foi de ir para salão. E eu, desde criança, desde bebezinho, desde 2, 3 anos, eu sou alucinada por maquiagem, alucinada por cabelo. Enquanto todo mundo brincava de escolinha, brincava de casinha, eu brincava de salão de beleza. E aí você vai falar o quê para uma pessoa que desde pequena quer trabalhar com o que a minha família, pelo menos, julgava supérfluo? E assim, para muitas pessoas é isso, essa é a realidade. Só que hoje eu brinco assim, eu falo que cada um tem um dom. O médico tem o dom da cura, o engenheiro tem o dom de construir, o arquiteto de criar, né? O veterinário o dom de ouvir os animais, cada um tem um dom. E eu tenho o dom de embelezar o mundo, porque eu deixo as pessoas mais bonitas, eu trago a beleza daquela pessoa à tona. É o meu trabalho, eu decoro, eu brinco assim, eu falo que eu sou decoradora das pessoas. Porque as pessoas, quando elas chegam na minha cadeira, às vezes está lá para baixo, uma sobrancelha sem fazer, uma maquiagem, e ela se olha no espelho e abre aquele sorriso e fala assim, nossa, eu tô linda. Gente, para mim não tem dinheiro no mundo que pague isso. Eu cobro, porque eu dependo disso para viver. Mas para mim não tem dinheiro no mundo que pague isso. Tá certo? Então, esse é o nosso encerramento. Pensem bastante. Para quem entrou agora, a gente já tá 1 hora no ar. Eu entrei só para fazer o encerramento. Então, depois vai lá e assiste a live que vai ficar 24 horas gravada. E depois eu vou colocar no Telegram. Então, também, quem quiser, entra no meu canal do Telegram. Eu vou disponibilizar o link na bio. E assim, o meu intuito com isso, eu vou agora tentar fazer umas lives mais periódicas, trazendo os assuntos interessantes, até quando eu colocar alguma coisa aqui no Stories, me ajudem, porque às vezes eu quero temas pra gente debater, discutir, então eu vou pedir a opinião de vocês pra participar, pra gente achar temas pra trazer em live, e eu quero ver se eu faço isso com o intuito de ajudar vocês nesses desbloqueios, nessas fases, porque é aquilo que eu falei, é uma troca de experiência. Um dia eu fui ajudada e hoje a minha missão é ajudar alguém. Então eu tenho um canal no Telegram, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho o meu Instagram. Se vocês quiserem, no Instagram, no YouTube e no Telegram, todo dia a gente está postando algum conteúdo de valor que vai ajudar vocês não só no desenvolvimento pessoal, como no desenvolvimento profissional também. Tudo que a gente vai lançar, tudo que a gente vai fazer, a gente disponibiliza em primeira mão no Telegram. Então, se vocês quiserem entrar no meu canal do Telegram, também vai no link da bio, se inscreve lá para participar com a gente. E eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um curso de designer de sobrancelha online e já está há 1 ano no mercado. Graças a Deus a gente está tendo uma aceitação maravilhosa no mercado. É um curso super acessível e riquíssimo, tá? E o nosso intuito futuramente é complementar esse conhecimento, porque muitas alunas estão pedindo para a gente dar continuidade com a parte de micropigmentação. Então eu tô procurando bastante trabalhar essa parte de montar um curso bem legal, de forma que seja simples e seguro para que vocês atendam. Ai, que legal, Nai. Que bom, Nai, obrigada. E eu tô procurando ver se eu faço esse curso para micropigmentação iniciante. E também tô tentando montar alguma coisa. Tem um projeto, na realidade, que em breve, se Deus quiser, esse projeto sai, que é para ajudar profissionais que estão com essa dificuldade de iniciar na profissão. Esse projeto é através de mentorias individuais, então aguardem que em breve tem bastante novidade. Eu não vou dar datas por enquanto,
porque muita coisa tá acontecendo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tô gestante, logo meu bebê chega, daqui uns 2 meses. Então eu quero ver se eu consigo aprontar alguma coisa para antes da chegada dele e já deixar bastante coisa encaminhada para depois da chegada deles, tá bom? Então, uma boa noite para vocês. Obrigada por quem esteve comigo todo esse tempo. E eu vou fazer bastante coisinha assim, tentar colocar coisas no story, gente. Para mim é muito difícil essa parte tecnológica, eu entendo da parte prática. Fazer stories, essas coisas eu tô começando a aprender agora, mas eu quero muito a ajuda de vocês. E às vezes no Telegram eu vou lá e peço, olha gente, vai lá, comenta tal coisa, me ajuda. E aí eu espero o retorno de vocês, tá certo? Porque aí a gente vai criar um conteúdo baseado naquilo que vocês querem ouvir, naquilo que vocês querem falar, pra gente discutir isso aí, como se fosse uma mentoria, tá bom? Um beijo, gente, boa noite e um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau!